No coração do Himalaia, onde a terra se estende em direção ao céu, encontra-se um reino sem igual na terra: o Nepal. Uma terra onde as planícies tropicais dão lugar a contrafortes temperados, que se elevam implacavelmente em direção aos picos gelados das montanhas mais altas do mundo. Aqui, nesta região selvagem e vertical, a natureza orquestra seu espetáculo mais dramático em 4 atos distintos. Quando o inverno gelado transforma a paisagem em um paraíso cristalino, a sobrevivência se torna uma forma de arte dominada apenas pelos mais resilientes. À medida que a primavera desperta os vales adormecidos, os rododendros explodem em cascatas vermelhas pelas encostas das montanhas, e o ar se enche com o canto dos pássaros que retornam. O verão traz as torrentes vivificantes das monções, transformando planícies empoeiradas em mares esmeralda de grama. Enquanto o outono pinta as florestas de dourado e âmbar, as montanhas se preparam mais uma vez para o retorno do inverno. Este é o ciclo eterno do Nepal, onde cada estação traz seus próprios desafios, suas próprias vitórias, sua própria demonstração espetacular da incrível tenacidade da vida. O inverno chega ao Nepal como um conquistador silencioso, transformando a paisagem em um reino de beleza austera e desafio brutal. Os últimos sussurros das monções desaparecem na memória enquanto as temperaturas despencam e os picos mais altos são cobertos por neve perpétua. Nas terras baixas, a névoa matinal se agarra aos vales dos rios, enquanto a geada transforma os arrozais em campos cristalinos. As florestas de rododendros permanecem nuas e expectantes, seus galhos gravados contra o céu cinzento, como uma caligrafia antiga. Esta é a estação em que apenas os verdadeiramente adaptados sobrevivem. Predadores precisam percorrer distâncias maiores para obter presas mais escassas, enquanto herbívoros competem pela vegetação cada vez mais escassa. Fontes de água congelam em altitudes elevadas, forçando os animais a migrações perigosas para altitudes mais baixas. O próprio ar se torna um inimigo, rarefeito e cortante, testando a determinação de cada criatura em ver outra primavera. Neste ambiente hostil de sobrevivência, as disputas territoriais se intensificam à medida que os recursos se tornam preciosos. Carneiros da montanha batem chifres em saliências estreitas, enquanto grandes felinos expandem seus territórios de caça. Os fracos se tornam presas não apenas de predadores, mas também do próprio frio implacável. No entanto, neste ambiente aparentemente hostil, a natureza forjou algumas de suas adaptações mais notáveis. A própria paisagem conta a história do domínio do inverno. Prados alpinos que há poucos meses brilhavam com flores silvestres, agora jazem soterrados pela neve que pode não derreter até o retorno da primavera. Florestas de pinheiros e abetos azuis, com suas agulhas cobertas de gelo, vigiam os ventos uivantes. Vales fluviais que antes rugiam com as torrentes das monções, agora fluem calmamente entre margens de terra e pedra congeladas, bem acima da linha das árvores, onde o ar rarefaz e o silêncio é quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as pedras. Um fantasma se move no crepúsculo. Um leopardo das neves emerge de trás de uma rocha esculpida pelo vento. Sua pelagem clara é adornada com rosetas escuras que parecem absorver a luz moribunda. Este é o fantasma das montanhas, perfeitamente adaptado à vida em um dos ambientes mais implacáveis da Terra. Ela para, examinando o terreno rochoso com seus olhos verde claros que não perdem nada. Suas patas enormes,
com pelos que funcionam como raquetes de neve naturais, agarram a superfície gelada com precisão sem esforço. Cada respiração cria uma pequena nuvem de vapor que se dissipa rapidamente no ar seco da montanha. Sua cauda longa e grossa, quase tão longa quanto seu corpo, serve como um bastão de equilíbrio e um cobertor térmico, envolvendo-a enquanto descansa. O território do leopardo das neves abrange dezenas de quilômetros quadrados de natureza selvagem, um reino de penhascos escarpados, vales escondidos e cumes varridos pelo vento. Ele se move com fluidez por terrenos que desafiariam o montanhista mais experiente, com seus poderosos posteriores impulsionando-o por encostas aparentemente impossíveis. Cada passo é calculado. Cada movimento conservado para máxima eficiência nesta paisagem com escassez de energia. A caçada começa para valer ao anoitecer. A audição aguçada do leopardo das neves capta o som sutil de cascos contra pedras, ecoando em uma ravina. Sua presa, uma pequena manada de barrels, desceu de altitudes ainda maiores em busca da vegetação esparsa que cresce em recantos protegidos do vento entre as rochas. Eles começam a descida, movendo-se como água fluindo sobre o terreno rochoso, cada movimento de suas patas deliberado e silencioso. O leopardo das neves é um exemplo de paciência, às vezes rastreando suas presas por horas nos terrenos mais traiçoeiros. Sua pelagem espessa, composta por um subpelo denso sob pelos mais longos, o protege de temperaturas que podem chegar a menos 40 graus. As manchas escuras ao redor dos olhos reduzem o brilho da neve e do gelo, enquanto suas narinas largas aquecem o ar gelado antes que ele chegue aos pulmões. Enquanto o leopardo das neves reina supremo nos picos mais altos, a vida persiste nas altitudes médias do Nepal, onde as florestas de bambu criam abrigos naturais contra o inverno rigoroso. Aqui, entre os caules verdes ondulantes que permanecem verdes mesmo quando a neve cobre suas folhas, outra criatura extraordinária dominou a arte da sobrevivência no inverno. O panda vermelho assemelha-se a uma brasa brilhante contra a paisagem monocromática. Sua pelagem avermelhada proporciona um calor surpreendente na floresta fria. Esta panda vermelha em particular, uma fêmea carregada de filhotes ainda não nascidos, move-se cautelosamente por seu território de bambu. Suas garras semi-retráteis agarram a casca com notável destreza, enquanto ela navega pelas estradas verticais de seu lar na floresta. Ao contrário de seu primo maior, o panda gigante, ela possui a agilidade de um grande felino combinada com a destreza de um macaco em escaladas. Ele para examinar um broto de bambu específico, girando suas orelhas móveis para captar qualquer som de perigo iminente. Sua cauda anelada, quase tão longa quanto seu corpo, desempenha múltiplas funções. Equilíbrio durante suas acrobacias arbóreas, abrigo quente em noites frias e um sinal de bandeira para se comunicar com outros pandas vermelhos na área. As marcas faciais características, brancas ao redor das orelhas e marcas escuras de lágrimas sob os olhos, conferem-lhe uma aparência quase semelhante a uma máscara, o que lhe rendeu o apelido de Raposa de Fogo. A dieta de inverno do panda vermelho consiste principalmente de folhas e brotos de bambu, complementados por frutas, insetos e, ocasionalmente, ovos de pássaros. Seu polegar especializado, na verdade um osso do pulso modificado, permite que ele agarre talos de bambu com precisão, enquanto seus dentes afiados desmembram rapidamente a dura matéria vegetal. Ele precisa consumir enormes quantidades para atender às suas necessidades energéticas, já que o bambu fornece relativamente poucos nutrientes por mordida. Enquanto a luz da tarde se filtra pela copa de bambu, ela escolhe um galho robusto bem acima de sua cabeça para descansar. Enrolada como uma bola, com a cauda enrolada em volta do corpo como um cobertor natural.
ela demonstra uma das soluções mais eficientes da natureza para conservar o calor corporal. Sua densa pelagem dupla, composta por um subpelo macio e denso, sob pelos mais longos, cria uma camada isolante que retém o ar quente próximo à sua pele. As pandas vermelhas prenhes dão à luz seus filhotes no início da primavera, programando sua chegada para coincidir com o pico de disponibilidade de alimentos da estação. A escolha de tocas revela uma previsão notável. Árvores ocas ou fendas nas rochas que oferecem proteção contra predadores e elementos, ao mesmo tempo em que permanecem próximas de fontes confiáveis de alimento, enquanto o panda vermelho se prepara para o descanso da tarde. O movimento nas faces escarpadas dos penhascos revela outro mestre da sobrevivência no inverno. Um rebanho de Baral, as ovelhas azuis que não são nem azuis nem ovelhas, sobe uma face rochosa escarpada com uma confiança sobrenatural. Esses parentes selvagens das ovelhas e cabras se tornaram os montanhistas por excelência, capazes de navegar por terrenos que desafiariam até os escaladores mais experientes. O macho líder, com seus chifres curvos, marcados por incontáveis batalhas por dominância, testa cada ponto de apoio com precisão especializada. Seus cascos, duros nas bordas, mas macios no centro, agarram as menores irregularidades da superfície rochosa. Atrás dele, a manada segue em fila indiana, incluindo várias fêmeas carregadas de filhotes que darão à luz na primavera. A pelagem cinza azulada do Baral proporciona uma camuflagem excepcional contra as encostas rochosas que habita. À luz do inverno, eles parecem se materializar na própria montanha, com sua coloração se misturando perfeitamente ao granito e ao calcário. Essa camuflagem natural é muito útil contra seu principal predador, o leopardo das neves, que usa táticas de surpresa e emboscada para capturar suas presas. Uma repentina dispersão de pedras soltas do alto alerta a manada para um perigo potencial. A reação é instantânea e de tirar o fôlego. Eles descem a encosta do penhasco com uma graça incrível, suas pernas poderosas os impulsionando de uma saliência a outra em uma demonstração de parkour natural que desafia a gravidade. Cada animal pousa exatamente onde pretende, com seus cascos fendidos se ajustando automaticamente para se adaptar aos diferentes ângulos e texturas da rocha. A estratégia de sobrevivência do Baral no inverno depende de sua incrível mobilidade e capacidade de explorar recursos alimentares em áreas perigosas demais para a maioria dos predadores. Eles raspam a neve com seus cascos para alcançar as gramíneas esparsas e os líquens, que crescem em fendas abrigadas. Seus estômagos com 4 câmaras permitem que extraiam o máximo de nutrientes dessas fontes marginais de alimento, enquanto sua espessa pelagem de inverno os isola dos ventos gelados das montanhas. A dinâmica social dentro do rebanho torna-se crucial durante os meses mais rigorosos do inverno. Os animais se amontoam para se aquecer durante o clima mais rigoroso, compartilhando o calor corporal em recantos abrigados entre as rochas. O macho dominante mantém sua posição por meio de demonstrações de força e agilidade, guiando o rebanho para as melhores áreas de alimentação e montando guarda enquanto os outros se alimentam. O lobo tibetano emerge de um refúgio entre as rochas. Sua pelagem cinza clara, coberta por um subpelo denso, protege-o das temperaturas que regularmente caem abaixo de zero. Ele se move com um andar determinado de um predador que aprendeu a extrair cada nutriente de um ambiente que oferece poucas segundas chances. A matilha, reduzida a apenas 3 indivíduos após o rigoroso inverno, demonstra a cooperação social que permite aos lobos prosperar em habitats marginais. Cada membro desempenha um papel específico na caçada, que se desenrolará na paisagem iluminada pela lua. A fêmea alfa lidera o ataque, rastreando os rastros de cheiro deixados por presas em potencial durante seus movimentos diários entre as áreas de alimentação e abrigo.
As adaptações do lobo tibetano para a caça em grandes altitudes tornam-se evidentes ao explorar terrenos que desafiam até mesmo as presas mais confiantes. Suas patas largas distribuem seu peso com eficiência sobre a neve e o cascalho solto, enquanto seu poderoso sistema cardiovascular fornece oxigênio com eficiência, apesar do ar rarefeito da montanha. A estratégia de caça de sua matilha se baseia na resistência em vez da velocidade explosiva, esgotando suas presas por meio de perseguição implacável em terrenos onde as rotas de fuga são limitadas. O uivo dos lobos ecoa pelos vales gelados, um som que define a natureza há milhares de gerações. Suas vocalizações têm múltiplas funções: coordenar os movimentos da matilha durante as caçadas, manter contato em vastos territórios e alertar matilhas rivais para que se afastem dos escassos recursos de inverno. Seus chamados evocativos ecoam por quilômetros pelo ar límpido e frio, adicionando uma trilha sonora de natureza selvagem primitiva à paisagem montanhosa árida. Enquanto a matilha inicia sua caçada noturna, o amanhecer revela outro mestre da sobrevivência no inverno, em um terreno completamente diferente. O abutre barbudo plana ao longo das cristas, esculpidas pelo vento, aproveitando as correntes térmicas que sobem dos vales, que começam a esquentar com o nascer do sol. Sua enorme envergadura, de quase 3 metros de ponta a ponta, permite que ele permaneça no ar por horas, enquanto percorre grandes distâncias em busca da carniça que o sustenta durante os magros meses de inverno. As notáveis adaptações do abutre barbudo à busca por alimento tornam-se evidentes quando ele ajusta seu padrão de voo para investigar potenciais fontes de alimento no solo. Sua visão aguçada permite detectar carniça a distâncias que desafiariam os equipamentos ópticos modernos, enquanto seu poderoso sistema digestivo consegue processar materiais que seriam tóxicos para a maioria das outras espécies. Seu comportamento alimentar mais singular envolve derrubar ossos de grandes alturas para quebrá-los e acessar a medula nutritiva contida neles. Sua aparência distinta, com cabeça e pescoço emplumados, que o distinguem de outras espécies de abutres, reflete seu nicho ecológico especializado. As penas, em forma de barbela que lhe dão o nome, podem desempenhar múltiplas funções, desde proteger o rosto durante as refeições até participar de exibições sociais com outros abutres barbudos. Sua cabeça relativamente pequena e bico pontudo permitem que ele acesse fontes de alimento em locais muito confinados para necrófagos maiores. O papel do abutre barbudo nos ecossistemas de montanha vai muito além da simples limpeza. Sua capacidade de processar e desinfetar carniça ajuda a prevenir a propagação de doenças entre as populações selvagens, enquanto sua eficiente coleta elimina potenciais atrativos que poderiam atrair predadores perigosos para assentamentos humanos. Sua presença frequentemente indica populações saudáveis dos grandes mamíferos que constituem sua principal fonte de alimento. Bem acima dos campos de pedras, onde o inverno é absoluto, um lampejo de movimento revela um dos moradores mais trabalhadores das montanhas. O pica do Himalaia emerge de uma fenda entre as pedras cobertas de gelo, suas orelhas redondas se contraindo enquanto observa o deserto cristalino que reivindicou seu domínio para uma nova estação. Este pequeno parente sem cauda de coelhos e lebres domina a arte da limpeza, transformando a abundância do verão na salvação do inverno, por meio de pura determinação e sabedoria ancestral. Sua estratégia de sobrevivência se desdobra como uma obra-prima da engenharia natural. Durante o breve verão nas montanhas, ela colheu e secou a vegetação com precisão obsessiva, criando palheiros que agora a sustentam durante os meses em que é impossível encontrar comida fresca. Esses estoques cuidadosamente construídos, escondidos sob saliências protetoras e em fendas de rochas, representam a diferença entre a vida e a morte, em um ambiente
onde as temperaturas caem muito abaixo dos limites de sobrevivência para a maioria dos mamíferos. A atividade invernal do pica desafia a crença popular de que pequenos mamíferos precisam hibernar para sobreviver em altitude. Em vez disso, ele permanece alerta e ativo sob a neve, graças à sua pelagem densa e ao metabolismo eficiente que lhe permite aventurar-se mesmo nos dias mais frios. Seus chamados de alarme característicos, assobios agudos, que atravessam encostas geladas, mantêm contato com picas vizinhos e alertam sobre a aproximação de predadores que podem ameaçar seus recursos, cuidadosamente armazenados. À medida que o gelo do inverno começa a enfraquecer, os primeiros ventos quentes trazem a promessa de mudança, derretendo a neve em altitudes mais baixas e despertando riachos que dormiam sob o manto gelado do inverno. Este é o momento de retorno e renovação. Aves que fugiram para climas mais quentes durante os meses mais rigorosos iniciam sua migração de retorno, enchendo o ar com cantos não ouvidos desde o outono. A primavera traz seus próprios desafios e oportunidades. Predadores emergem da privação do inverno e encontram presas vulneráveis às demandas da estação. As mães, ao segurar seus filhotes, precisam equilibrar a necessidade de nutrição com as demandas iminentes do nascimento e da criação. As disputas territoriais se intensificam à medida que os animais recuperam territórios que podem ter sido abandonados durante os meses mais rigorosos do inverno. A paisagem em transformação revela em partes iguais o desgaste do inverno e a promessa da primavera. Nova vegetação surge no solo, enriquecida pela decomposição das folhas caídas do outono anterior. Passos de alta montanha, intransitáveis por meses, começam a se abrir à medida que o aumento das temperaturas derrete a neve profunda que bloqueava o acesso às pastagens de verão. Nas florestas e pastagens de terras baixas, um drama diferente se desenrola quando o ecossistema desperta de seu sono de inverno. À medida que a floresta desperta de seu sono invernal, uma trilha dourada serpenteia pelas copas das árvores, com a graça felina. A marta de garganta amarela corre ao longo de um galho grosso, com a segurança de um animal tão confortável nas árvores, quanto no chão. Sua pelagem dourada brilhante, refletindo a luz salpicada que se filtra pelas folhas em botão. A distinta mancha amarela na garganta, que dá nome à espécie, brilha como a luz do sol contra sua pelagem marrom intensa. Sua saída de sua toca de inverno marca o início da temporada de caça mais movimentada da primavera. A incrível agilidade da marta é evidente enquanto ela navega pela rodovia tridimensional da copa da floresta, com suas garras semi-retráteis agarrando a casca com precisão, enquanto sua cauda longa e espessa fornece suporte dinâmico para o equilíbrio durante saltos aparentemente impossíveis entre as árvores. Suas poderosas patas traseiras podem impulsioná-la através de brechas que seriam um desafio para predadores muito maiores. A estratégia de caça primaveril da marta de garganta amarela aproveita a abundância de presas vulneráveis da estação. Ninhos de pássaros, repletos de ovos ou filhotes indefesos, tornam-se alvos preferenciais para suas investidas, enquanto sua inteligência aguçada lhe permite lembrar a localização de áreas de caça produtivas em sua extensa área de distribuição. Sua dieta variada reflete a natureza oportunista que impulsiona o sucesso de sua espécie. Pequenos mamíferos, pássaros, insetos, frutas e até mel, quando tem acesso a colônias de abelhas selvagens. Nas florestas quentes de planície do sul do Nepal, onde as árvores-sal estendem suas amplas copas sobre o rico solo aluvial, sente-se uma presença ancestral. O elefante asiático se move sob a luz matinal salpicada como um monumento vivo às maiores ambições da natureza. Sua figura imponente, com quase 3 metros de altura, evoca um poder ligado à sabedoria, uma força temperada por uma inteligência refinada
ao longo de milhões de anos de evolução. Ele emerge de uma floresta de árvores imponentes, com sua pele cinzenta entrecortada por intrincados padrões de rugas que registram décadas passadas nessas matas. Cada passo é surpreendentemente silencioso, apesar de seu enorme peso. Seus pés largos e acolchoados se estendem para distribuir sua massa pelo solo da floresta. Sua tromba, aquela notável fusão de nariz e lábio superior contendo mais de 40.000 músculos, balança suavemente enquanto ele vasculha o ar em busca de aromas que transmitam informações sobre comida, água e perigo potencial. A matriarca para na beira de uma clareira onde a grama nova começa a brotar, de um verde brilhante que contrasta fortemente com a terra escura. Sua tromba se estende para colher os brotos tenros com delicada precisão, curvando-os em direção à boca em movimentos que parecem quase coreografados. Atrás dela, o restante da família emerge da floresta. Sua irmã, 2 filhas adolescentes e um jovem que em breve atingirá a idade em que precisará deixar o círculo protetor do matriarcado. A primavera é uma época crucial para as famílias de elefantes. A crescente abundância de vegetação fresca permite que as mães produzam o leite rico que seus filhotes precisam para um crescimento rápido. O conhecimento da matriarca agora se torna inestimável, guiando sua família para áreas de alimentação tradicionais, que sustentaram gerações de elefantes. Sua memória, acumulada ao longo de mais de 50 anos, serve como um mapa vivo dos recursos e padrões sazonais do grupo. À medida que a manhã avança, a família dos elefantes demonstra os complexos comportamentos sociais que fizeram de sua espécie um dos grandes mamíferos mais bem-sucedidos. Eles se comunicam por meio de uma variedade de vocalizações, desde estrondos de baixa frequência, que podem viajar por quilômetros, até chamados de trombeta, que expressam excitação ou alarme. Suas trombas servem como mãos, ferramentas e dispositivos de comunicação, tocando e acariciando em demonstrações de afeto que reforçam os laços que unem a família. O papel do elefante asiático no ecossistema do Nepal vai muito além de sua imponente presença física. À medida que se alimenta, ele cria aberturas na copa da floresta, que permitem que a luz alcance plantas menores. Seu esterco rico em nutrientes, contendo sementes não digeridas, serve como fertilizante e dispersa espécies de plantas pela paisagem. Os caminhos que ele cria pela densa floresta tornam-se rodovias utilizadas por inúmeras espécies. Enquanto a família de elefantes continua seu avanço metódico pelas florestas de planície, outra presença se move pelas florestas do meio da montanha com intenções completamente diferentes. O urso negro do Himalaia emerge de sua toca de inverno entre as rochas. Sua espessa pelagem negra exibe os efeitos de meses de letargia. Sua distinta mancha cremosa em forma de V no peito capta a luz solar filtrada enquanto se move pela floresta de rododendros, com uma graça surpreendente para um animal tão robusto. A saída do urso da hibernação marca uma das transições mais dramáticas da primavera. Por quase 6 meses, seu corpo sobreviveu graças às reservas de gordura armazenadas, enquanto sua taxa metabólica caiu para uma fração do seu nível normal. Agora, despertado pelo aumento das temperaturas e pelo aroma irresistível da vegetação emergente, ele enfrenta o desafio de recuperar sua força e massa corporal antes do início do próximo ciclo de inverno. Sua prioridade é a água, e ele segue uma trilha antiga em direção a um riacho de montanha, inchado pela neve derretida. As garras poderosas do urso, perfeitamente adaptadas para escalar e cavar, deixam marcas profundas na terra macia enquanto ele navega pelo terreno acidentado. Seu andar parece desajeitado e desajeitado, mas ele se move com uma velocidade enganosa por terrenos que desafiariam muitos animais de aparência mais graciosa. Na margem do riacho,
ele demonstra a adaptabilidade que permitiu à sua espécie prosperar em uma ampla gama de habitats asiáticos. De pé sobre as patas traseiras, ele explora a floresta circundante com grande inteligência, compensando sua visão relativamente fraca com sua excelente audição e olfato. Satisfeito por não haver ameaças imediatas por perto, ele se agacha e começa a árdua tarefa de repor as energias do seu corpo exausto. A dieta primaveril do urso negro do Himalaia reflete sua natureza oportunista. Ele descasca a casca das árvores para alcançar a nutritiva camada de câmbio abaixo, e suas poderosas mandíbulas rasgam rapidamente até a casca externa mais resistente. Suas garras são ferramentas de precisão, extraindo delicadamente insetos de troncos apodrecidos e revirando pedras para revelar larvas escondidas. Quando descobre um grupo de samambaias emergindo, sua alimentação se torna quase delicada, selecionando as folhas mais tenras com suas enormes patas. A consciência territorial deste urso é evidente enquanto come. Ele para periodicamente para marcar árvores com seu cheiro, erguendo-se para alcançar o ponto mais alto possível antes de esfregar o dorso na casca. Esses marcadores de cheiro comunicam sua presença a outros ursos na área, estabelecendo limites territoriais que ajudarão a evitar confrontos perigosos durante os próximos meses de competição. À medida que o urso se adapta à sua rotina primaveril, a movimentação nas terras baixas pantanosas revela outro dos sucessos mais notáveis do Nepal. O rinoceronte de um chifre avança pela névoa matinal que se ergue dos pântanos aquecidos, com sua figura imponente, criando suaves ondulações nas águas calmas. Ele representa uma das maiores vitórias da conservação, uma espécie resgatada da beira da extinção graças a esforços dedicados de proteção. O rinoceronte se move com uma graça surpreendente pelo ambiente aquático, abrindo as pernas largas para evitar afundar no fundo macio e lamacento. Seu único chifre, na verdade feito de pelos comprimidos em vez de osso, capta a luz do amanhecer enquanto ele levanta a cabeça para detectar o perigo. O chifre tem múltiplas funções. É uma ferramenta para cortar a vegetação densa, uma arma contra predadores ou rivais, e um símbolo de poder na sociedade dos rinocerontes. Sua pele blindada, de aparência quase medieval, com suas placas e dobras protetoras, consiste, na verdade, em uma única camada de pele que se tornou mais espessa e endurecida ao longo da evolução. A aparente segmentação da pele tem uma função prática. Permite flexibilidade nas articulações e proporciona máxima proteção para o tronco e os flancos. Aves pequenas, como pica-bois e garças, mantêm uma relação simbiótica com o rinoceronte, alimentando-se de parasitas e servindo como sistemas de alerta precoce para ameaças iminentes. O ambiente pantanoso oferece suporte ao rinoceronte de diversas maneiras durante a renovação da primavera. A vegetação aquática macia fornece nutrientes de fácil digestão que ajudam as fêmeas a produzir o leite rico que seus filhotes precisam. A própria água oferece alívio contra picadas de insetos e ajuda a regular a temperatura corporal à medida que o clima se aproxima do calor do verão. O substrato lamacento permite que o rinoceronte se molhe, revestindo sua pele com uma camada protetora que atua como protetor solar e repelente de insetos. A temporada de acasalamento na primavera traz mudanças drásticas no comportamento dos rinocerontes. Os machos tornam-se cada vez mais territoriais, marcando suas áreas de vida com pilhas de esterco que comunicam sua presença e status a outros rinocerontes na área. Suas vocalizações, que variam de grunhidos profundos a assobios, ecoam pelos pântanos enquanto procuram fêmeas receptivas e afugentam os machos concorrentes. A rinoceronte fêmea demonstra instintos maternais extraordinários enquanto se prepara para a possibilidade de expandir sua linhagem. Ela busca as áreas mais protegidas de seu território,
locais onde a vegetação densa e as barreiras de água proporcionam segurança para um filhote vulnerável. Seus padrões de pastejo também mudam, concentrando-se nas plantas mais nutritivas disponíveis para construir as reservas de energia necessárias para a gestação e a lactação. Enquanto o rinoceronte continua seu pastoreio metódico nas zonas úmidas aquecidas, as florestas de média altitude ganham vida com os chamados territoriais de um dos faisões mais magníficos do Nepal. O monal do Himalaia emerge da densa vegetação rasteira, em uma explosão de cores iridescentes, sua plumagem refletindo a luz da primavera com lampejos de esmeralda, safira e cobre. Ele representa um dos exemplos mais espetaculares de seleção sexual da natureza. Suas cores brilhantes servem tanto como um marcador territorial, quanto como uma exibição de cortejo. O comportamento primaveril do monal macho concentra-se em estabelecer e defender um território que atraia as fêmeas durante a próxima época de reprodução. Seu chamado característico, um assobio agudo que atravessa vales arborizados, anuncia sua presença e alerta os machos rivais para que se afastem do território escolhido. Suas pernas poderosas, equipadas com esporas afiadas, servem como arma durante batalhas ferozes que determinam o acesso às melhores áreas de nidificação. Seu comportamento alimentar reflete a natureza oportunista que permite à sua espécie prosperar em diversos habitats montanhosos. Ele usa seu bico poderoso para cavar raízes, bulbos e insetos no solo da floresta, enriquecidos pelo acúmulo de folhas caídas durante o inverno. Sua dieta varia de acordo com a disponibilidade sazonal, aproveitando brotos emergentes na primavera, frutas e bagas no verão e sementes e nozes no outono. O papel do monal do Himalaia como ave nacional do Nepal reflete tanto sua beleza espetacular quanto sua importância como espécie indicadora da saúde dos ecossistemas florestais montanhosos. Sua presença sugere um dossel florestal intacto, cobertura vegetal adequada para nidificação e as complexas teias alimentares que sustentam diversas comunidades de vida selvagem. Suas exibições territoriais, visíveis a distâncias consideráveis, adicionam toques de cores brilhantes ao cenário verdejante das florestas primaveris. Enquanto o canto do monal ecoa pela copa da floresta, o movimento entre as flores silvestres emergentes revela outro dos notáveis especialistas da primavera. O beija-flor de face rubi esvoaça sobre uma flor de rododendro, sua garganta iridescente, captando a luz do sol como uma pequena joia, enquanto busca néctar com seu bico curvo especializado. Ele representa a coevolução perfeita entre plantas com flores e seus polinizadores. Seu comportamento alimentar é essencial para o sucesso reprodutivo da espetacular flora montanhosa do Nepal. A estratégia de alimentação do beija-flor exige precisão e gerenciamento de energia incríveis. Seus batimentos rápidos de asas, quase invisíveis ao olho humano, permitem que ele deslize sobre as flores enquanto sua língua tubular se aprofunda nos tubos da corola para alcançar reservas ocultas de néctar. Sua estrutura leve, pesando menos de 10 gramas, permite esse estilo de alimentação que consome muita energia, enquanto sua memória extraordinária permite que ele mantenha mapas detalhados das zonas produtivas de flores em toda sua área de distribuição. Seu comportamento de construção de ninhos demonstra habilidades de engenharia que rivalizam com as de qualquer arquiteto humano. Usando seda de aranha, penugem de plantas e musgo cuidadosamente selecionado, ela constrói um ninho suspenso que a protege de predadores e isola seus ovos durante o clima imprevisível da primavera. A entrada do ninho, localizada na lateral com um pequeno telhado suspenso, protege o interior da chuva e permite fácil acesso para os pais. O papel do beija-flor de face rubi nos ecossistemas de montanha
vai muito além de suas necessidades individuais de sobrevivência. Seus serviços de polinização garantem o sucesso reprodutivo de dezenas de espécies de plantas, muitas das quais dependem inteiramente dos beija-flores para a troca genética entre populações dispersas. Suas preferências alimentares, que variam ao longo da época de floração, contribuem para a manutenção da diversidade da flora de montanha, impedindo que uma única espécie domine a atenção dos polinizadores. O verão chega ao Nepal com o drama das monções, transformando a paisagem em um reino de abundância avassaladora e beleza perigosa. O calor pré-monção atinge uma intensidade quase insuportável antes que as primeiras nuvens se acumulem no horizonte sul, carregadas com a umidade que sustentará a vida por mais um ciclo anual. Quando as chuvas finalmente chegam, elas o fazem com fúria tropical, transformando leitos de rios secos em torrentes e planícies poeirentas em mares esmeralda de grama. Esta é a estação em que a biodiversidade do Nepal atinge o seu auge. As florestas de várzea transformam-se em muros verdes quase impenetráveis, onde cada nicho disponível abriga alguma forma de vida. Insetos fervilham em nuvens tão densas que escurecem o ar, fornecendo alimento para inúmeros pássaros, morcegos e pequenos mamíferos. O próprio ar parece fervilhar de vida, à medida que as temperaturas e a umidade criam condições de estufa que aceleram todos os processos biológicos. As monções trazem consigo oportunidades e perigos. Rios que antes serpenteavam pacificamente por seus canais tornam-se torrentes furiosas, capazes de transformar a paisagem da noite para o dia. Inundações podem destruir territórios que levaram gerações para se estabelecer, enquanto deslizamentos de terra reconstroem encostas inteiras em minutos. No entanto, essas mesmas forças distribuem sedimentos férteis pelas planícies aluviais e criam as condições para a explosão de vida que define o verão nepalês. A predação se intensifica durante a fartura do verão, à medida que as presas se multiplicam rapidamente em resposta aos recursos alimentares infinitos. A vegetação densa oferece cobertura perfeita para predadores de emboscada, enquanto os herbívoros precisam permanecer constantemente alertas, apesar das distrações de alimentar e criar seus filhotes. A própria floresta se torna um complexo campo de batalha tridimensional, onde cada árvore, cada sombra, cada farfalhar de folhas pode esconder uma oportunidade ou um perigo. Nas selvas úmidas do Terai, onde árvores centenárias, cobertas de trepadeiras, criam uma catedral de sombras verdes, o predador de topo se prepara para a caça. A temperatura e a umidade transformaram a floresta em uma estufa natural, onde cada superfície exala condensação, e o próprio ar parece tão denso que é potável. Por esta paisagem primitiva, uma sombra se move com graça fluida entre as enormes raízes de árvores imponentes. O tigre de Bengala emerge de trás de uma cortina de trepadeiras pendentes, com sua pelagem alaranjada marcada por listras pretas que parecem absorver e dispersar a luz simultaneamente. É a personificação perfeita da evolução predatória, combinando uma força tremenda com uma furtividade surpreendente em um corpo que pesa quase 200 quilos. Seus olhos âmbar examinam o chão da selva à sua frente, sem perder nada em seu reconhecimento sistemático de seu domínio. O posicionamento de cada pata acolchoada é calculado para minimizar o ruído. Suas garras retráteis agarram a terra macia e as folhas caídas sem produzir o arranhão revelador que poderia alertar uma presa em potencial. Seus ombros musculosos tensionam e relaxam a cada passo, reservando cuidadosamente a força até o momento em que a velocidade explosiva se torna necessária. A tigresa se aventura cada vez mais fundo em seu território, seguindo trilhas de caça usadas por incontáveis gerações de animais da floresta. Sua audição aguçada capta todos os sons,
o trompete distante de um elefante, o latido de alerta de um cervo malhado, o mergulho de um peixe em um riacho próximo. Suas marcas territoriais, marcas de cheiro gravadas na casca das árvores, e regularmente renovadas, lembram a todos os outros habitantes da floresta que esta parte da selva pertence a uma das máquinas de matar mais eficientes da natureza. A abundância do verão enriqueceu seu território com presas, mas também aumentou a competição. Seus próprios filhotes, agora quase adultos, em breve precisarão de um território próprio, enquanto os tigres vizinhos exploram os limites de seu domínio em busca de sinais de fraqueza ou oportunidade. A densa vegetação das monções oferece excelente cobertura para caçadas, mas também obscurece os movimentos de espécies de presas que aprenderam a aproveitar as mesmas condições ambientais para sua própria proteção. À medida que as nuvens de tempestade da tarde se acumulam no céu, a tigresa demonstra a paciência que torna sua espécie tão bem-sucedida. Ela se instala em um esconderijo natural criado por troncos caídos e vegetação rasteira densa, ao lado de uma trilha que mostra sinais recentes de veado sambar. Sua respiração desacelera e se aprofunda enquanto ela entra em um estado meditativo que lhe permite permanecer imóvel por horas, sempre pronta para a ação. O papel do tigre como predador de topo vai muito além do seu sucesso imediato como caçador. Sua presença molda o comportamento de todos os herbívoros em seu território, criando o que os ecologistas chamam de paisagem do medo, que impede o pastoreio excessivo e mantém o delicado equilíbrio entre as comunidades de plantas e animais. Mesmo quando não está caçando ativamente, sua possível presença influencia onde os veados se alimentam, como os macacos se movem pela copa das árvores, e quando predadores menores se aventuram em áreas abertas. Muito acima da vigilância paciente do tigre, outro predador habilidoso navega pelas rodovias tridimensionais da floresta, com habilidades diferentes, mas igualmente impressionantes. O leopardo nebuloso se move pela copa das árvores, como um equilibrista de 4 patas. Suas marcas características, semelhantes às de uma nuvem, parecem se mover e fluir conforme a luz do sol filtra através do telhado verde. Ele representa a resposta da evolução à caça arbórea, perfeitamente adaptada à vida nas árvores, onde muitas espécies de presas buscam refúgio de predadores terrestres. Suas notáveis adaptações à vida arbórea são evidentes a cada movimento. Seus tornozelos, que podem girar quase 180 graus, permitem que ele desça de cabeça pelos troncos das árvores com total confiança. Sua cauda extraordinariamente longa, quase tão longa quanto seu corpo, serve como um contrapeso dinâmico durante manobras acrobáticas aparentemente impossíveis pela copa das árvores. Suas poderosas patas traseiras podem impulsioná-lo por brechas que seriam um desafio para felinos muito maiores, enquanto suas patas largas agarram a casca com uma precisão que rivaliza com a de qualquer primata. A estratégia de caça do leopardo nebuloso aproveita ao máximo a tridimensionalidade do seu ambiente. Ele se move silenciosamente entre os galhos principais, testando cada passo antes de aplicar todo o seu peso. Suas patas almofadadas não fazem barulho ao roçar na casca ou nas folhas. Suas presas incluem não apenas mamíferos arbóreos, como langures e esquilos voadores, mas também animais terrestres, que ele pode emboscar de cima com ataques surpresa devastadores. Suas presas, proporcionalmente mais longas do que as de qualquer outra espécie felina, servem como instrumentos de precisão capazes de desferir mordidas letais em presas muito maiores do que ele. Essas armas impressionantes, combinadas com seus poderosos músculos do pescoço, permitem que ele mate com rapidez e eficiência antes de arrastar sua presa para as árvores, onde ela pode ser consumida sem a interferência de seus concorrentes necrófagos. A estação das monções oferece condições ideais de caça para o leopardo nebuloso.
A densa folhagem obscurece seus movimentos, enquanto o som constante da água escorrendo abafa quaisquer ruídos indesejados. As presas, concentradas em aproveitar a abundância de alimentos da estação, tornam-se menos vigilantes contra ameaças aéreas. Animais jovens, inexperientes em evitar predadores, oferecem oportunidades para caçadas bem-sucedidas que lhes permitirão sobreviver em tempos difíceis. Seu comportamento territorial reflete a natureza tridimensional de seu habitat. Eles marcam árvores em diferentes alturas, criando um mapa vertical de limites olfativos que outros leopardos nebulosos conseguem ler e compreender. Suas vocalizações, incluindo chamados que lembram muito o canto dos pássaros, permitem a comunicação à distância, mantendo a camuflagem acústica que tanto favorece sua espécie. Enquanto o leopardo nebuloso pousa em um galho largo para descansar durante o calor do meio-dia, o movimento ao longo dos rios caudalosos revela outro dos extraordinários sobreviventes do verão. O gavial se aquece em uma margem lamacenta, preservando sua forma pré-histórica após milhões de anos de evolução. Seu focinho estreito, repleto de dentes entrelaçados projetados para capturar peixes, o torna um dos predadores mais especializados da natureza. O enorme macho mede quase 6 metros do focinho à ponta da cauda. Seu corpo é perfeitamente projetado para a vida em águas turbulentas. Sua cauda poderosa, comprimida lateralmente como um leme vivo, impulsiona-o pelas correntes fluviais com velocidade e agilidade surpreendentes. Seus pés palmados, mais desenvolvidos do que os de outros crocodilos, o tornam um nadador excepcionalmente habilidoso, enquanto em terra firme o tornam desajeitado e vulnerável. O comportamento de aquecimento do gavial desempenha múltiplas funções cruciais durante o intenso calor do verão nepalês. Como um réptil de sangue frio, ele precisa usar fontes externas de calor para regular sua temperatura corporal e otimizar seu metabolismo. O calor do sol ativa as enzimas digestivas que lhe permitem processar peixes, que constituem a maior parte de sua dieta. Sua posição, com as mandíbulas abertas, também desempenha uma função termorreguladora, permitindo que o excesso de calor escape enquanto exibe seus dentes impressionantes para potenciais rivais. As cheias das monções de verão criam condições ideais para celebrar a reprodução e a alimentação do gavial. A elevação do nível das águas atrai populações de peixes para áreas rasas, onde as técnicas especializadas de caça do gavial são mais eficazes. Seu focinho estreito e perfeitamente hidrodinâmico corta a água com resistência mínima, enquanto seus dentes bem espaçados formam uma armadilha da qual poucos peixes conseguem escapar depois de capturados. O papel do gavial nos ecossistemas fluviais vai muito além de sua impressionante capacidade predatória. Sua presença indica populações saudáveis de peixes e águas limpas. Seu comportamento de nidificação, no qual as fêmeas escavam buracos profundos nas margens arenosas dos rios, ajuda a arejar o solo e a criar hábitat para outras espécies. Até mesmo suas áreas de descanso se tornam pontos de encontro para répteis e aves menores, que se beneficiam dos micro-hábitats criados por sua grande presença. Machos territoriais desenvolvem um bulbo característico chamado gara na ponta do focinho, que amplifica suas vocalizações durante a época de acasalamento. Os sons que produzem, de zumbidos profundos a assobios explosivos, são transportados pelos rios cheios de monções, comunicando sua presença e status tanto a rivais quanto a potenciais parceiras espalhadas por quilômetros de cursos d'água. Enquanto o gavial vigia o leito principal do rio, os densos pântanos e meandros criados pelas inundações das monções fornecem habitat para outro dos predadores mais impressionantes do Nepal. O crocodilo do Pantanal se move em águas rasas com uma furtividade surpreendente. Seu focinho largo e constituição robusta
o distinguem como um predador mais versátil do que seu primo piscívoro. Ele representa uma adaptabilidade aprimorada ao longo de milhões de anos, capaz tanto de capturar presas na água quanto de lançar ataques de emboscada devastadores contra animais que se aproximam demais da margem. A estratégia de caça do ladrão aproveita ao máximo a alta atividade animal no verão, perto de fontes de água. Ele se posiciona em canais que a vida selvagem precisa atravessar para alcançar novas áreas de pastagem, com o corpo submerso, exceto pelos olhos e narinas, que permanecem acima da superfície como periscópios naturais. Sua paciência rivaliza com a de qualquer predador, permanecendo imóvel por horas, enquanto os animais gradualmente perdem a consciência de sua presença. Sua poderosa cauda, que se estende por quase metade do comprimento do corpo, serve tanto como sistema de propulsão quanto como arma. Na água, os movimentos ondulantes desse apêndice muscular podem gerar uma velocidade surpreendente ao perseguir presas ou rivais. Em terra, a mesma cauda se transforma em uma formidável clava, capaz de derrubar animais grandes e jogá-los na água, onde a vantagem do crocodilo se torna avassaladora. O papel do crocodilo das cavernas nos ecossistemas aquáticos vai além do seu impacto predatório imediato. Sua presença ajuda a Conde a controlar as populações de peixes, impedindo que uma única espécie domine as cadeias alimentares aquáticas. Seu comportamento de nidificação, que envolve a construção de grandes montes de vegetação e lama, cria microsítios elevados que oferecem refúgio a animais menores durante inundações. Até mesmo suas disputas territoriais, que envolvem demonstrações impressionantes de força e resistência, ajudam a manter o espaçamento que impede a superexploração de recursos aquáticos limitados. À medida que o agressor se acomoda em sua paciente posição de emboscada, a copa da floresta ganha vida com os espetaculares espetáculos aéreos de uma das aves de rapina mais magníficas da Ásia. A águia, cobreira de cobreiras curtas, plana acima das árvores emergentes, com sua crista distinta, erguida em uma demonstração de domínio territorial. Suas asas poderosas, projetadas para planar em vez de velocidade, elevam-na sem esforço acima do mar verde da floresta, alimentada pelas monções, enquanto ela busca as cobras e lagartos que constituem a maior parte de sua dieta especializada. A técnica de caça da águia cobreira curta reflete uma adaptação notável à vida na densa floresta tropical. Ao contrário das aves de rapina que caçam em campos abertos, ela desenvolveu a capacidade de avistar presas através de brechas na copa da floresta, usando sua visão aguçada para detectar movimentos no solo bem abaixo. Seus mergulhos espetaculares através de múltiplas camadas de vegetação exigem precisão e timing incríveis para evitar colisões com galhos e cipós. Seu canto característico, um assobio alto e penetrante que se espalha por toda a queda floresta, desempenha múltiplas funções durante o auge da temporada de reprodução no verão. Essas vocalizações ajudam a manter os laços do casal com seu parceiro, ao mesmo tempo em que afugentam as águias concorrentes de seu território. Suas exibições aéreas, que incluem mergulhos e espirais espetaculares acima da copa das árvores, servem tanto como um comportamento de cortejo, quanto como um anúncio territorial, visível para outras aves de rapina em vastas áreas de floresta. O papel da águia cobreira de cobreiras, como predadora especializada de répteis, a torna particularmente importante no controle de populações de cobras, que, de outra forma, poderiam representar uma ameaça para aves terrestres e pequenos mamíferos. Sua imunidade a diversos venenos de cobra, combinada com suas garras e bico poderosos, permite que ela capture presas que poucos predadores ousam tentar. Sua presença frequentemente indica populações saudáveis de répteis e anfíbios, que formam a base das teias alimentares das florestas tropicais. Na vegetação rasteira, fumegante do solo da floresta, uma presença ancestral se move com fluida paciência. A piton da rocha indiana,
emerge da densa vegetação, com suas enormes espirais ondulando com força enquanto se move por terrenos traiçoeiros devido à abundância de água no verão. Sua pele, lindamente padronizada com intrincados desenhos marrons e dourados, proporciona uma camuflagem perfeita entre troncos caídos e sombras salpicadas. Este predador de topo do mundo dos répteis demonstra a paciência que permitiu à sua espécie prosperar durante milhões de anos. Move-se pelos seus territórios de caça aquáticos com uma graciosidade surpreendente para um animal que pode atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. A sua língua bifurcada analisa constantemente a umidade do ar, processando informações químicas que revelam a presença e a direção de potenciais presas com uma precisão notável. A técnica de caça da Piton representa um dos métodos de matança mais eficientes da natureza. Quando detecta a proximidade de uma presa adequada, talvez um cervo malhado, vindo beber água ou um javali buscando alívio do calor opressivo, ela se posiciona com precisão matemática. Seu ataque, quando ocorre, é extremamente rápido, apesar de seu enorme tamanho. Suas poderosas espirais envolvem a vítima com uma força esmagadora, impedindo-a de respirar e prevenindo fraturas que poderiam feri-la. O outono chega ao Nepal com uma claridade que parece realçar cada cor, cada som, cada sensação após a abundância avassaladora do verão. As monções recuam gradualmente, deixando para trás uma paisagem transformada por meses de chuvas revigorantes. O ar torna-se fresco e limpo, livre da umidade e da poeira do verão. Montanhas que desapareceram atrás das nuvens de monção por meses emergem com uma claridade impressionante. Seus picos nevados parecem tão próximos que podem ser tocados dos vales lá embaixo. Esta é a estação da preparação, quando cada animal deve tomar decisões cruciais que determinarão sua sobrevivência em mais um ciclo de inverno. Reservas alimentares devem ser estabelecidas, territórios assegurados e hierarquias sociais fortalecidas antes que a escassez do inverno retorne. O encurtamento dos dias ativa relógios biológicos ancestrais, pondo em movimento comportamentos que garantem a sobrevivência das espécies há milhões de anos. A própria paisagem reflete a natureza transitória do outono. Florestas decíduas explodem em tons brilhantes de dourado, laranja e vermelho, enquanto as folhas se preparam para sua contribuição final ao ecossistema. A serapilheira caída se torna um tesouro para insetos e pequenos mamíferos, enquanto os nutrientes liberados pela decomposição preparam o solo para a renovação da primavera. Pastagens de alta montanha, verdes e exuberantes durante a estação de crescimento do verão, começam sua transformação de volta à paleta marrom e cinza do inverno que se aproxima. Os corredores migratórios ganham vida com o movimento de espécies, em resposta às mudanças nas condições. Aves que nidificavam em vales de alta montanha iniciam suas jornadas para áreas de inverno mais quentes. Grandes mamíferos iniciam seus movimentos sazonais entre suas áreas de distribuição de verão e inverno, seguindo rotas estabelecidas ao longo de incontáveis gerações. O próprio ar parece impregnado de uma sensação de urgência, enquanto todas as criaturas reagem aos dias mais curtos e à queda das temperaturas. No alto das encostas varridas pelo vento, onde a grama verde do verão começou a se transformar novamente na paleta austera do inverno, o movimento entre as rochas revela um dos montanhistas mais impressionantes do Himalaia. O Thar do Himalaia sobe um penhasco quase vertical com a confiança de um animal nascido em terreno inóspito. Sua pelagem espessa e felpuda começou a desenvolver o denso subpelo de inverno, que o protegerá do frio brutal do inverno em grandes altitudes. Os chifres impressionantes do macho adulto curvam-se para trás em arcos perfeitos, marcados por inúmeras batalhas por dominância durante o cio outonal. Sua constituição robusta, curta e compacta,
representa a adaptação perfeita para a vida em encostas íngremes, onde um único passo em falso pode significar a morte. Seus cascos, duros nas bordas, mas macios e flexíveis no centro, agarram superfícies rochosas com incrível precisão, ajustando-se automaticamente a diferentes ângulos e texturas. Atrás do macho dominante, sua matilha segue em formação especializada por terrenos que desafiariam os escaladores humanos mais experientes. As fêmeas, carregadas com seus filhotes da primavera, movem-se cautelosamente, enquanto os animais mais jovens exibem a confiança aparentemente ilimitada da juventude ao saltar de saliência em saliência. A reunião de outono representa um momento crucial de preparação, pois a matilha estabelece as hierarquias sociais que determinarão o acesso aos melhores abrigos durante os meses mais rigorosos do inverno. O comportamento alimentar do alcatrão no outono reflete a necessidade urgente de acumular reservas de gordura antes que o alimento de inverno se torne escasso. Alimentam-se de gramíneas resistentes e plantas herbáceas que crescem em áreas abrigadas entre rochas, e seu sistema digestivo eficiente extrai o máximo de nutrientes da forragem marginal. Sua capacidade de sobreviver em vegetação que forneceria nutrição insuficiente à maioria dos ungulados permite que ocupem um habitat que permanece praticamente livre de competição. As disputas territoriais entre machos se intensificam à medida que a temporada de cio se aproxima do auge. O choque de chifres ecoa pelos vales montanhosos, enquanto os rivais testam a força e a determinação uns dos outros. Essas batalhas, embora aparentemente violentas, seguem protocolos rigorosos, que geralmente previnem ferimentos graves. O vencedor ganha acesso a fêmeas receptivas e aos melhores locais de alimentação que sustentarão o rebanho durante o inverno. O papel do alcatrão do Himalaia nos ecossistemas de alta altitude vai além de sua imponente presença física. Seu pastoreio ajuda a manter o delicado equilíbrio da vegetação alpina, impedindo que uma única espécie de planta domine a escassa flora montanhosa. Suas pegadas criam microssítios, onde as sementes podem germinar, enquanto seu esterco fornece nutrientes essenciais em um ambiente onde o desenvolvimento do solo ocorre em ritmo glacial. Enquanto a manada de Tahr enfrenta os desafios da vida em altitudes elevadas, as florestas de média altitude ressoam com as complexas vocalizações de uma das espécies mais inteligentes e sociáveis do Nepal. Um bando de langures de Hanuman se move pela copa das árvores com graça acrobática, seus membros longos e caudas preenseis perfeitamente adaptados à vida arbórea. O pio característico do macho dominante atravessa o vale, comunicando a localização e a presença formidável do bando a quaisquer rivais em potencial. As atividades de outono do grupo de langur concentram-se na busca intensiva por alimento, necessária para se preparar para a menor disponibilidade de alimento no inverno. Eles demonstram notável conhecimento botânico, selecionando folhas, frutos e brotos com base em seu conteúdo nutricional e disponibilidade sazonal. Seu complexo sistema estomacal, semelhante ao dos ruminantes, permite que digiram o material vegetal rico em celulose, que constitui a maior parte de sua dieta. As interações sociais dentro da matilha assumem particular importância durante o período de preparação para o outono. A hierarquia intrincada, mantida por meio de sutis demonstrações de dominância e submissão, determina o acesso às melhores fontes de alimento e aos locais mais seguros para dormir. As mães com filhotes têm prioridade nas áreas de alimentação, enquanto os filhotes aprendem habilidades cruciais de sobrevivência, por meio da observação e de comportamentos lúdicos que imitam as atividades dos adultos. O macho líder demonstra os instintos de proteção que o mantém na matilha. Seus caninos impressionantes, visíveis ao bocejar ou chamar, servem como armas contra predadores e como ferramentas para intimidar machos rivais. Sua vigilância cria uma sensação de segurança
que permite que o restante da matilha se concentre na alimentação e nas atividades sociais, permanecendo alerta a potenciais ameaças. As sessões de limpeza no outono tornam-se eventos sociais prolongados, que cumprem múltiplas funções além da simples higiene. A limpeza mútua fortalece os laços sociais, estabelece hierarquias por meio da atenção direcionada à limpeza e proporciona conforto durante o período estressante de limpeza. As vocalizações complexas que acompanham essas sessões criam um diálogo contínuo que mantém a coesão do rebanho nas áreas de alimentação dispersas. O comportamento territorial do bando de langur se torna mais pronunciado à medida que o outono se aproxima do inverno. Eles reforçam as demarcações de limites com aromas e vocalizações, ao mesmo tempo em que defendem recursos essenciais, como árvores frutíferas e fontes de água. Seu conhecimento detalhado do território, transmitido de geração em geração pelos líderes do bando, é inestimável, permitindo-lhes identificar as áreas de alimentação mais produtivas e os locais de descanso mais seguros para os meses desafiadores que virão. Enquanto o bando de langures continua suas barulhentas interações sociais na copa superior, um drama muito mais secreto se desenrola na sombra do subbosque. Um movimento entre as folhas caídas revela a silhueta delicada de um cervo almiscarado do Himalaia, uma das criaturas mais elusivas da natureza. O pequeno macho, com pouco mais de 60 centímetros de altura, move-se pela floresta com passos tão leves que mal perturbam o tapete de folhas de outono sob seus cascos. A ausência de chifres o identifica como membro de uma das famílias de veados mais primitivas do mundo. Mas os caninos proeminentes, que se projetam de sua mandíbula superior como pequenas presas, o tornam especial. Esses dentes cor de marfim têm múltiplas funções: ferramentas para descascar árvores, armas para defender seu território de rivais e demonstrações de dominância durante a temporada de acasalamento no outono. Sua constituição compacta e patas traseiras poderosas o tornam ideal para navegar pelo terreno íngreme e rochoso de seu habitat na floresta montanhosa. A característica mais notável do cervo almiscarado reside em sua glândula olfativa localizada no abdômen, capaz de produzir uma das secreções mais potentes e valiosas do reino animal. Este almíscar, apreciado pelos humanos há séculos por seu uso em perfumes e na medicina tradicional, serve como uma poderosa ferramenta de comunicação durante a época de reprodução. Ele frequentemente para marcar os limites de seu território com toques precisos dessa substância preciosa, criando um mapa olfativo que outros cervos almiscarados podem ler e interpretar. Seu comportamento alimentar reflete o nicho especializado que conquistou para si no ecossistema florestal. Ao contrário de outras espécies de veados que preferem gramíneas e plantas herbáceas, o cervo almiscarado se concentra em líquens, musgos e brotos tenros de plantas lenhosas. Seu focinho estreito e sua língua ágil permitem que ele selecione as partes mais nutritivas dessas difíceis fontes de alimento, enquanto seu eficiente sistema digestivo extrai o máximo de materiais que forneceriam pouco valor nutricional a outros herbívoros. O período de preparação para o outono representa um momento crítico para o cervo almiscarado solitário. Ele precisa estabelecer e defender um território grande o suficiente para sobreviver ao inverno, além de atrair potenciais parceiros durante a curta temporada de reprodução. Sua natureza reservada o ajuda muito durante esse período vulnerável, já que seu pequeno tamanho o torna uma presa atraente para uma variedade de predadores, de leopardos a grandes aves de rapina. À medida que as sombras do fim de tarde se estendem pela floresta, o cervo almiscarado demonstra a cautela que manteve sua espécie viva em um ambiente repleto de ameaças. A cada poucos passos, ele se imobiliza, girando suas grandes orelhas para captar qualquer som que indique perigo.
enquanto seus olhos escuros buscam movimento entre as árvores. Certificando-se de que não há ameaça imediata, ele continua seu avanço metódico por seu domínio, deixando poucos vestígios de sua passagem. À medida que o cervo almiscarado continua seus movimentos furtivos pelo subbosque, as altas encostas das montanhas revelam outro especialista outonal, perfeitamente adaptado à vida no limite do possível. A raposa da areia tibetana atravessa uma encosta de cascalho com precisão meticulosa, com sua densa pelagem arenosa proporcionando uma camuflagem perfeita contra as rochas desgastadas e a vegetação esparsa de seu habitat alpino. Ela representa um dos poucos predadores capazes de prosperar num ambiente hostil acima da linha das árvores. A estratégia de caça da raposa do areia reflete os desafios de encontrar presas em um ambiente onde a vida existe apenas em pequenos bolsões de habitat adequado. Sua audição excepcional permite que ela detecte o movimento de picas e outros pequenos mamíferos sob pedras soltas, enquanto sua técnica de perseguição paciente permite que ela conserve energia em um ambiente onde cada caloria deve ser cuidadosamente administrada. Suas patas largas e peludas distribuem seu peso com eficiência em superfícies instáveis, ao mesmo tempo em que fornecem isolamento do solo congelado. Suas tocas, cuidadosamente selecionadas entre campos de pedras e afloramentos rochosos, oferecem proteção contra os elementos e predadores, além de múltiplas rotas de fuga em caso de perigo. Os túneis de entrada, que frequentemente se estendem por vários metros em fendas rochosas, mantêm as temperaturas estáveis, mesmo em condições extremas de superfície. Suas marcações territoriais, estrategicamente colocadas em rochas e cumes proeminentes, comunicam sua presença em vastas áreas de paisagem aparentemente deserta. O papel da raposa da areia tibetana em ecossistemas de alta altitude vai além do seu impacto predatório imediato. Sua caça ajuda a controlar populações de pequenos mamíferos que, de outra forma, poderiam pastar excessivamente a escassa vegetação alpina. Seu comportamento de catação, aproveitando-se de carniça deixada por predadores maiores ou animais que sucumbem ao clima rigoroso, ajuda a reciclar nutrientes em um ambiente onde a decomposição ocorre lentamente devido às baixas temperaturas e aos baixos níveis de oxigênio. Enquanto a raposa da areia se acomoda em sua toca rochosa para a pura noite que se aproxima, o movimento nas matas do vale revela outro especialista do outono, cuja sobrevivência depende de estratégias completamente diferentes. O cervo latindo espreita delicadamente entre as folhas caídas, sua pelagem marrom avermelhada se misturando perfeitamente com as cores outonais ao seu redor. Ele para frequentemente para farejar o ar, em busca de aromas que possam indicar perigo, ajustando constantemente suas grandes orelhas para captar sons de todas as direções. O comportamento alimentar do cervo latidor reflete a estratégia oportunista que permite à sua espécie prosperar em diversos habitats florestais. Ele se alimenta seletivamente de folhas, brotos e frutos, graças aos seus lábios móveis e dentes precisos, que lhe permitem extrair o máximo de nutrientes da matéria vegetal disponível. O complexo sistema de câmaras do seu estômago permite-lhe digerir com eficiência a vegetação rica em celulose, enquanto o seu tamanho compacto lhe permite aproveitar fontes de alimento em áreas muito limitadas para cervos maiores. Seu comportamento de marcação territorial torna-se especialmente importante durante os preparativos para o outono. Eles usam as glândulas odoríferas localizadas sob os olhos para marcar os limites de seu território, criando um mapa olfativo que outros cervos podem ler e interpretar. Seu chamado de alarme característico, um latido agudo que dá à espécie seu nome comum, serve tanto como um sinal de alerta quanto para anunciar seu território, estendendo-se até o subbosque.
O papel do cervo latidor nos ecossistemas florestais inclui efeitos diretos e indiretos sobre as comunidades vegetais. Sua pastagem seletiva contribui para manter a diversidade da vegetação rasteira, impedindo que uma única espécie domine o espaço de cultivo disponível. Seus padrões de movimento criam caminhos que outros animais da floresta usam para navegar com eficiência pela vegetação densa, enquanto seus excrementos fornecem nutrientes importantes para os solos florestais, onde a matéria orgânica se acumula lentamente. À medida que a luz dourada do outono começa a desaparecer e os primeiros sinais do inverno surgem na forma de folhas congeladas e uma névoa matinal que perdura a cada dia, o incrível ciclo de estações do Nepal se prepara para completar uma nova revolução. Os delicados rastros do cervo almiscarado na terra fofa logo serão cobertos pelas primeiras neves do inverno, enquanto lá no alto, o alcatrão do Himalaia inicia sua descida em direção ao seu refúgio de inverno. Bandos de langures ajustam seus padrões de distribuição à medida que as fontes de alimento se tornam mais escassas. E, em todos os diversos habitats do Nepal, o eterno drama da sobrevivência e adaptação continua em seu ritmo ancestral. Dos picos mais altos, onde leopardos das neves caçam bharal, em cumes varridos pelo vento, as selvas tórridas de planícies, onde tigres espreitam florestas alimentadas pelas monções, cada espécie encontrou sua própria solução extraordinária para os desafios impostos por um dos ambientes mais exigentes da Terra. A força semelhante à do bambu do panda vermelho, a sabedoria ancestral do elefante, a persistência pré-histórica do gavial e o domínio aéreo do leopardo nebuloso representam respostas únicas às pressões seletivas que moldaram a vida no Himalaia por milhões de anos. Este é o maior presente do Nepal para o mundo. Um laboratório vivo onde a evolução criou soluções para todos os desafios imagináveis, onde o drama da sobrevivência se desenrola em cenários de beleza de tirar o fôlego, e onde a passagem das estações define o ritmo de uma das sinfonias mais complexas e cativantes da natureza. Com o retorno do inverno para completar o ciclo, cada espécie se adapta com a paciência que a levará até a primavera seguinte, uma nova oportunidade de continuar a antiga dança da vida, que a sustentou por incontáveis gerações. Nesta terra onde a terra se estende em direção ao céu, onde cada estação traz seus próprios desafios e triunfos, os animais selvagens do Nepal continuam a escrever suas histórias na neve e nas rochas, na selva e no céu, provando dia após dia que a vida encontra uma maneira de florescer, mesmo nos cantos mais desafiadores do nosso planeta. A natureza selvagem do Nepal, apesar de sua grandiosidade e aparente permanência, existe hoje sob a crescente sombra da influência humana. A rápida expansão populacional, as pressões do desenvolvimento e as mudanças climáticas começaram a remodelar os ritmos ancestrais que regem a sobrevivência da vida selvagem há milênios. Estradas fragmentam corredores migratórios, usados há milhares de anos, enquanto a expansão agrícola empurra a vida selvagem para hábitats cada vez mais marginais. As histórias de sucesso são reais, mas frágeis. A população de rinocerontes de um chifre se recuperou de menos de 200 indivíduos para mais de 600 hoje. Um triunfo da conservação baseado no engajamento da comunidade e no apoio internacional. A população de tigres de Bengala se estabilizou, embora continue criticamente dependente da gestão de áreas protegidas e de iniciativas de combate à caça ilegal. No entanto, essas vitórias se inserem em um contexto mais amplo de perda de habitat e conflito entre humanos e animais selvagens que ameaça minar décadas de progresso na conservação. Talvez o mais preocupante seja o ritmo acelerado das mudanças climáticas no Himalaia, onde as temperaturas estão subindo mais rápido do que a média global. O habitat do leopardo das neves em altitudes elevadas
está diminuindo à medida que o aumento das temperaturas eleva a linha de árvores nas encostas das montanhas. O habitat ribeirinho do gavial é afetado pela construção de barragens e projetos de desvio de água, que interrompem os ciclos naturais de inundação essenciais para a reprodução bem-sucedida. O desafio que o Nepal enfrenta é equilibrar as necessidades legítimas de desenvolvimento humano com a conservação da vida selvagem, em uma paisagem onde tanto pessoas quanto animais têm reivindicações ancestrais. A solução, se existir, reside em reconhecer que o bem-estar humano e a conservação da vida selvagem não são forças opostas, mas sim elementos interligados de um ecossistema saudável, que pode sustentar ambas as comunidades diante de um futuro incerto.